Olá, turminha, boa tarde. A aula de hoje é no capítulo 6, último capítulo de história desse módulo 3. Estamos aqui na página 256 e 257, tá? Nosso livrinho, para falar hoje sobre trabalho e trabalhadores nos dias de hoje. A gente viu trabalhos e profissões antigos, né? Do passado, até que nem existe mais. Mas hoje a gente vai ver como anda o trabalho na nossa atualidade, no século 21. Então, para acompanhar a tia, é preciso que vocês abram o livro na página 256 e 257, tá? O autor coloca aqui, ó, atualmente, certo? Os trabalhadores têm direitos garantidos por lei. Esses direitos foram conquistados por meio da luta de muitas pessoas ao longo da história. Assim, é muito importante que os trabalhadores se mantenham unidos para defender esses direitos e fazer que eles sejam respeitados, tá? Vocês estão vendo aí uma manifestação de professores reivindicando melhores condições de trabalho em Campinas, São Paulo, 2015. Então, eles estão aí protestando, né, para que haja melhores condições, melhores salários, menos violência, ambientes de trabalhos adequados para a atuação desses profissionais. Observe a fotografia e depois faça uma descrição dela. Então, vocês vão fazer uma descrição dessa fotografia lá no grupinho da gente. Professor, eu vi isso, isso e isso naquela fotografia. Você vai descrever com suas palavras. B. O que as pessoas estão reivindicando nessa manifestação? E aí, dá para saber? É só dar uma olhada lá nos cartazes, tá? E os cartazes já dizem o que eles reivindicam, tá? Só uma dica. C. Qual a importância dessa manifestação para os trabalhadores retratados? E qual a importância de se manifestar, né? Em passeatas, em movimentos que reivindicam coisas para os seus trabalhos. Qual a importância disso? Então, você vai descrever tudo isso lá no nosso grupinho do WhatsApp, tá bom assim? Olá, turminha! Tia quer que vocês abram aí para acompanhar a aula de história de hoje na página 258 e 259 do módulo 3. Para assistir essa aula, tenha em mãos o livrinho de vocês, para que a gente possa acompanhar a leitura, tá certo? E aí, se lembra que a gente viu no capítulo anterior profissões do passado que existem até hoje e outras que deixaram de existir ao longo do tempo? Hoje a gente vai falar sobre os direitos que foram lutados no passado para que a gente pudesse ter hoje alguns benefícios na área trabalhista, tá certo? Os trabalhadores e seus direitos. Vamos lá? Atualmente, muitos trabalhadores podem desempenhar suas atividades com segurança e em um ambiente adequado, que não compromete sua saúde, além de ter vários direitos garantidos. Então, esses direitos de férias, né, abonos, direitos a material de segurança e vários outros, né, carteira assinada, férias, né? Vale alimentação, vale transporte, tudo isso foi adquirido a partir de lutas, tá certo? Que ocorreu lá no passado, na história. Aqui fala assim, embaixo, no segundo parágrafo. Mas, para que isso acontecesse, foram necessárias muitas lutas por parte dos trabalhadores ao longo da história. Observe a fotografia a seguir. Essa fotografia aí tem uma legenda embaixo, vai ser descrita as condições de trabalho antigamente, tá certo? É uma foto de uma manifestação na cidade de São Paulo em 1915, tá? E ele diz assim: no passado, o cotidiano da maioria dos trabalhadores era precário, pois trabalhavam longas jornadas. Então, eram várias horas de trabalho, certo? E às vezes sem nem uma pausa, sem condições de segurança, sem higiene, além de receber baixíssimos salários. Para tentar mudar essa situação, eles se uniram e lutaram para conquistar direitos que garantissem, né, uma vida melhor. Então, como vocês podem ver aí, pessoas foram às ruas para lutar pelos seus direitos com relação aos seus trabalhos. E aqui temos duas perguntinhas deixadas pelo autor para que vocês possam responder
lá no grupinho, não se esquece. Quando você responde lá no grupo do WhatsApp da gente, tia fica sabendo que vocês assistiram a aula toda e vocês vão participar. Participação é uma nota à parte na caderneta, tá bom? Então, é bom que vocês interajam na aula de história, respondendo essas perguntas pelo autor, porque se a aula fosse na sala, a gente estaria interagindo, cada um ia responder e participar para que tia pudesse analisar o entendimento de vocês com relação a essa fotografia que foi colocada aí, tá? Em que elemento da fotografia indica que ela retrata uma manifestação? Então, tia quer que vocês identifiquem. Como é que vocês conseguem identificar que isso aí, esse local aí com o pessoal, é uma manifestação trabalhista, tá? 2. Em sua opinião, qual foi a contribuição de iniciativas como essas para os trabalhadores da atualidade? E aí, essa iniciativa aí contribuiu de que maneira para que hoje a gente tivesse essas condições melhores de trabalho, tá? Muitos dos direitos trabalhistas que existem na atualidade foram conquistados principalmente por causa de mobilizações como retratada aí na fotografia, a retratada na fotografia. Então, a 2 já está aí respondida pelo autor no texto, só você saber analisar, tá certo? Aí, olha, tia colocou aqui do lado uma coisa para mostrar a vocês. Primeiro, vocês sabem que é isso que está aqui ao lado, né, com a fotografia dessa mulher? É a carteira de trabalho, tá? Vocês não têm uma ainda, mas futuramente, quando ficarem adultos, terão suas carteiras de trabalho. E o mais interessante, a carteira de trabalho hoje ela é digital. Antigamente não era digital, tá certo? É uma coisa da atualidade, né, recente, que a tecnologia ajuda, né, nesse campo trabalhista. Então, vamos observar a carteira de trabalho, porque é de Geórgia, essa carteira é de Geórgia, e essa moça que está aí na fotografia, que vocês estão vendo, é a Geórgia. Essa impressão aqui é do dedo dela, do polegar, tá bom? Existem outras informações ao lado, né, sobre quem contratou Geórgia e algumas informações dela, né, do trabalho dela. E vocês vão responder lá no grupo. Na questão 3, ele pergunta qual é o cargo que Geórgia ocupa. Então, vocês vão responder lá no grupinho do WhatsApp. A resposta está na carteira de trabalho, tá bom? 4. Qual é o nome do empregador, da pessoa que contratou Geórgia? Então, coloca lá o nome, também tem aí na carteira de trabalho, é só dar uma olhadinha. E 5. O que você sabe sobre a importância da carteira de trabalho? Comente com os colegas. Então, os pares de vocês, se um trabalhador legalizado, que tem seus direitos garantidos, ele tem a carteira assinada, certo? É um registro, um documento importantíssimo na área trabalhista, tá bom? E o que acontece? Os pais de vocês que têm carteira assinada, trabalham de carteira assinada, têm essa carteira aí, tá bom? Então, olha, de acordo com a lei, toda pessoa contratada para trabalhar deve ser obrigatoriamente registrada na carteira de trabalho. Documento mostrado aí acima. Esse documento foi criado no ano de 1943 por Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, e garantiu diversos direitos aos trabalhadores. Então, como vocês podem ver aí, essa é a carteira impressa, né, a carteira de papel, que é a de Geórgia, vocês estão vendo aí. E tia vai mostrar agora a carteira digital, tá bom? Eita, sim, tia colocou umas fotos aqui na lateral que fala sobre o trabalho infantil. Tia vai falar sobre isso mais à frente, nas próximas páginas, tá bom? Do livro de vocês. Porém, tia já colocou aqui uma foto antiga, do século passado, de crianças que trabalhavam em fábricas, tá certo? Muitas crianças não eram assistidas da forma correta, ainda hoje mas antigamente não existia uma preocupação maior com o futuro das crianças. E aí, essas crianças aí que vocês estão vendo, é uma foto, realmente acontecia isso. Crianças trabalhavam em fábricas, né? E não ganhavam muito menos
que adultos, tá certo? E aqui, olha, nessa outra foto vocês podem ver, ó, eles trabalhando, manuseando uma máquina, tá bom? As crianças, olha, vocês podem ver até descalço, elas trabalhando descalço, numa forma sem higiene, em local precário. Criança não era de maneira nenhuma, não era e nem é para estar trabalhando aí para estudar e brincar, ter sua infância. E aí, como vocês podem ver, isso acontecia frequentemente. Hoje acontece também, né? E órgãos combatem trabalho infantil. Mas antigamente não existiam esses órgãos que se preocupavam com as crianças. Então elas trabalhavam várias horas e ganhavam muito menos que um adulto, certo? E como vocês podem ver aí, olha, é outra foto antiga, certo? Crianças trabalhando com mulheres. Então, crianças recebiam menos, mulheres também, e os homens ganhavam mais do que as mulheres, certo? Essa diferença salarial de gênero existia e ainda existe, certo? Então, como vocês podem ver, gênero, quando o tia está falando gênero, é masculino e feminino, tá certo? Então, o homem, antigamente, ainda hoje acontece isso, ganha mais que a mulher, só porque é homem, certo? Mesmo exercendo a mesma função. Isso ainda acontece, essa diferença, desigualdade salarial entre homens e mulheres, tá bom? Como tinha falar gênero, diferença de gênero é assim, nesse sentido. Então, como vocês podem ver essa outra foto aí, as mulheres trabalhando com crianças, era frequente, demais, natural. Criança, o pessoal não se preocupava, criança ir para a escola, estudar, não. Então, aí, isso acontecia naturalmente, tá certo? Então, se vocês quiserem, vocês podem pedir aos pais de vocês aí, algum responsável em casa, e tem carteira de trabalho, pai? Deixa eu ver a sua carteira de trabalho. Então, pede para dar uma folheada, para vocês verem em mãos a carteira de trabalho do pai, da mãe de vocês, da tia, do avô ou da avó. Se for do avô ou da avó, é uma relíquia, né? Tem que ser guardado com cuidado. Então, essa carteira é importantíssima, tá? É um registro, né, trabalhista. Então, como vocês podem ver aí, eu vou botar aqui ao lado, tá certo? Sobre a carteira digital. Olha, agora a carteira de trabalho também é digital, né? Dá para baixar pelo Play Store, que eu sei que vocês conhecem, o app, né? Esse app que tá aí. Carteira de trabalho digital. E aí qualquer um pode baixar, que tem a sua carteira, né? Caso não tenha senha de acesso, acessa o Cidadão BR, clica em cadastrar, coloca os dados, né? O adulto vai fornecer os dados. E aí vai ter a senha, o acesso para entrar na carteira digital do aparelho celular. Olha que legal, não precisa nem estar impresso. Você, pelo celular, dá para mostrar a sua carteira de trabalho. Esteja com a sua carteira de trabalho em mãos para responder as 5 perguntas sobre seu histórico laboral. Que aí, esse histórico laboral justamente é sobre as contratações, né? Os empregos que foram contratando a pessoa ao longo do tempo. Então, você vai ter a carteira impressa em mãos e colocar os dados lá. Isso aí quem faria era um adulto. Então, é fácil porque aí você pode ir para todo canto e a carteira está no bolso, né? No celular lá, digital, bem legal, né? Então, é isso. Vamos para a próxima página? Tia está aqui na página 260 e 261 para falar sobre a CLT. O professor, o que é a CLT? Então, a gente vai ver hoje, tá bom? A carteira de trabalho foi instituída por meio de um conjunto de leis trabalhistas chamado Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Aí é a sigla. Consolidação das Leis do Trabalho CLT, que é mais fácil, é mais pronunciada, é a sigla, tá? E aí vocês podem ver aí, além da criação desse documento, a CLT garantiu outros direitos importantes para os trabalhadores. Veja aí a seguir alguns desses direitos. Então, a CLT, certo? É um conjunto de leis que garante os direitos dos trabalhadores, tá bom? Jornada de trabalho de 8 horas diárias, então o trabalhador tem esse horário diário. Férias anuais remuneradas,
Professor, o que é remuneradas? É paga, recebendo din-din, dinheiro. Remuneradas quer dizer isso. Salário mínimo, pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, licença maternidade, certo? Licença maternidade é quando a mamãe de vocês ficam grávidas, tá trabalhando e tem um direito de descanso, né? Nesse período de pós-gestação, tá bom? E aqui, olha, como vocês podem ver, a carteira de trabalho, né? É uma também, por lei, está lá na CLT, um direito do trabalhador. Os direitos instituídos pela CLT são garantidos a todos os trabalhadores registrados até os dias atuais. Então, pessoal, não se esquece. Tia pode perguntar, o que é a CLT? E aí vocês vão dizer, né? Um conjunto de leis trabalhistas, né? Que vai garantir os direitos dos trabalhadores. Aí, se tia perguntar também, cite algumas leis trabalhistas presentes na CLT. Vocês vão saber porque tem uns pontinhos aí. Professora, é só essas leis? Não, existem outras, tá? Aqui é um resumo desse conjunto de leis, tá bom? Justiça social. Aqui em amarelo vocês podem ver. A justiça social pode ser conquistada por meio da mobilização de trabalhadores em defesa de seus direitos. É importante também que os governantes tomem iniciativas para melhorar a vida das pessoas menos favorecidas, promovendo maior igualdade de oportunidades, tá bom? É isso que nosso país devem colocar, os governantes, né, à frente da política do nosso país, devem colocar em prática. Infelizmente, a gente assiste aí todos os dias desigualdade social, né? Infelizmente. Aqui tem um textinho em amarelo, vivendo valores. A união e a cooperação entre trabalhadores foram fundamentais para que eles conquistassem direitos ao longo dos anos. Juntos, os trabalhadores têm mais força para reivindicar transformações que contribuam para que alcancem, né, melhores condições de vida. Então, porque trabalhadores se uniram no passado, a união faz a força, não se esqueçam disso, as coisas mudaram para melhor. E tem outras coisas que devem mudar. Para isso, a gente tem que se unir, né? Juntos somos mais fortes. Não se esqueçam disso, tá? Divididos, com rixas, a gente não consegue nada. Então, a gente tem que unir forças, tá bom? Aqui tem uma atividade que vocês vão fazer no livrinho de vocês, não se esqueça. Fez a atividade, respondeu, coloca lá para a tia, no privado, saber que vocês fizeram a atividade, tá? Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Artigo 13. A carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Esse é um conjunto de leis lá da CLT, se lembra? Artigo 76. Salário mínimo é pago diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo. Não pode ter desigualdade de sexo, porque mulher vai ganhar menos. Não. Por dia normal de serviço e capaz de satisfazer as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Qual é o assunto tratado no texto acima? Você sabe dizer? De que maneira você chegou a essa conclusão? Como você conseguiu perceber que o assunto era esse que você colocou aí? B. De acordo com o texto, a quem deve ser pago o salário mínimo? E aí, quem? E aqui, olha, nessa 2, se a gente tivesse em sala, seria interessante a gente fazer essa, tá? Forma um grupo com mais de 3 colegas, leia novamente os assuntos abordados na página 258 e 260, a 260, e escreva no caderno um texto coletivo sobre a mobilização dos trabalhadores e a conquista dos direitos trabalhistas ao longo dos anos, tá? Tia não vai pedir para vocês fazerem essa questão, vocês estão isentos, porque isso a gente faria em sala. Infelizmente, a gente não está em sala para a gente coordenar melhor essa questão aí, tá bom? Então, faz a número 1, responde bem direitinho a A e B, tá bom? E aí, turminha, a tia tá aqui na página 262 e 263, tá? Para falar sobre a importância do trabalho no dia a dia.
E aí, você sabia que todas as funções exercidas por meio de trabalho remunerado e até mesmo não remunerado no nosso país e no nosso dia a dia é importante? Olha, tia vai falar de algumas que eu sei que vocês conhecem e que é importante para mim e para vocês. Como, por exemplo, o catador do lixo. Se aquelas pessoas que, né, o caminhão de lixo que passa na sua casa, né, um dia sim, um dia não, se ele não recolher, e aí a coisa vai ficar fedida por aí ou não? Então, é importante os garis, os médicos, o padeiro, o dentista e todos aqueles que exercem funções remuneradas ou não. E a gente vai falar sobre essa questão de funções não remuneradas. Fica a dica aí que a gente já viu isso no módulo 2, que foi sobre aqueles voluntários que são importantíssimos para a nossa sociedade, tá bom? Aqui ele coloca, em troca do trabalho que realizam, as pessoas recebem um pagamento em dinheiro. Nem relógio trabalha de graça. Tem que ter uma pilinha lá, tá? Senão ele para. É com esse dinheiro que elas podem suprir suas necessidades básicas. Veja a seguir. Com o dinheiro que recebem por seu trabalho, as pessoas podem comprar itens necessários à sua alimentação. Na fotografia ao lado, a pessoa compra produtos em uma feira. Então, o feirante é importante também, certo? Que a gente compra nossas verduras e frutas com os feirantes, tá? E aí, olha, tem aqui as pessoas também podem comprar remédios, caso fiquem doentes. Na fotografia, a pessoa comprando remédio na farmácia, o farmacêutico, né? Explicando lá para que funciona, para que serve aquele medicamento, a pessoa. Então, é outra função importante. Temos aqui, além disso, consegue comprar produtos que necessitam, como peças de vestuários. Na fotografia, a pessoa observa aí a roupa em uma loja. Então, o lojista, né? A pessoa que trabalha, vem o vendedor de roupa, o costureiro. Costureiro é muito importante, a costureira, que geralmente tem mais costureira do que costureiros, né? Então, é outra função importante. Podem ainda ter uma moradia digna para viver. Ao lado da fotografia de família em sua moradia. Pessoas que recolhem o lixo, que varrem a rua, né, que fornece energia lá ao eletricista, que vai lá ajudar a instalação e várias outras funções para a sua residência funcionar legal, tá bom? Rede de esgoto, que água encanada, são pessoas que fazem lá toda a manutenção desse serviços essenciais para a nossa moradia, né? Para que a gente possa viver bem. As fotografias dessas páginas retratam pessoas que podem ter um trabalho, conseguem ter acesso a algumas de suas necessidades, como alimentação, saúde e vestuário. E responde lá no grupo. O que acontece com as pessoas quando elas não conseguem um trabalho? Reflita sobre isso e converse com os colegas. Aí, o que é que você acha que acontece com uma pessoa que não consegue um trabalho, precisa de um trabalho, mas não consegue? Coloca lá no grupinho para que a turma aí possa participar e interagir, tá certo? E aí, turminha, tia tá aqui na página 264 e 265 do livro de vocês para falar sobre um problema triste e sério ao mesmo tempo. É o número de desempregados no nosso país. Você sabia que com a pandemia aumentou o número de pessoas desempregadas no Brasil? Exatamente. Recentemente, o IBGE lançou o dado de que é 41 milhões de pessoas desempregadas. É muita gente, tá? E aí ele coloca aqui, embora os trabalhadores tenham conquistado vários direitos ao longo dos anos, há muitas pessoas em situação de desemprego que encontram dificuldades para se alimentar, vestir-se e cuidar da sua saúde. Para conseguir dinheiro, muitas pessoas, muitas delas, né, passam a realizar trabalhos informais, ou seja, sem registro de carteira de trabalho e ilegais, tá? Temos aqui que vocês vão colocar. Sem o registro da carteira de trabalho, os trabalhadores ficam sem acesso a diversos direitos. Liste algum desses direitos abaixo. Você vai colocar aí alguns desses direitos que eles perdem, né? Que a gente viu lá no conjunto das leis CLT, né?
conjunto de leis trabalhistas. Então, vocês vão enumerar aqui o que é que eles perdem, esses trabalhadores que não têm carteira assinada, né? Que vivem na ilegalidade, que vivem na ilegalidade trabalhista. Vamos lá? Aqui, trabalho voluntário. Você lembra que tia disse que ia falar sobre trabalho voluntário? Pronto. Você sabia que existem muitas pessoas que se dedicam a trabalho sem receber pagamento? Essas pessoas realizam trabalho voluntário, ou seja, participam de projetos que têm como objetivo melhorar a sociedade. O trabalho voluntário pode ser realizado para defender o meio ambiente ou para ajudar pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, à alimentação e à cultura. Por exemplo, você conhece alguém que realiza trabalho voluntário? E aí, conhece alguém? Conte aos seus colegas, coloca lá no grupo. Tia, eu conheço pessoas que fazem trabalho voluntário, tá? Vocês estão vendo aí pessoas ajudando a servir moradores de rua. Também, olha, temos aqui os doutores da alegria, que vai aos hospitais trazer alegria para essas crianças que estão tristes, num quadro de saúde debilitado. Então, precisa, né, da atenção de pessoas que tenham alegria para dar e vender. Então, essas pessoas são voluntárias nesse trabalho importantíssimo para a nossa sociedade. E aí, se você conhece algum voluntário, coloca lá no grupo, eu conheço. É um trabalho muito bonito, pessoas que se doam para ajudar outras pessoas, a natureza e as coisas que estão à nossa volta, tá bom? Temos aqui, ó, na página 265, uma atividade que vocês vão fazer. Utilizando as palavras abaixo, escreva uma legenda para a fotografia apresentada na sequência. Trabalho, lazer, qualidade de vida. Então, vocês vão escrever aí uma legenda, como essa daqui, ó, que está aqui na foto ao lado. Pessoa trabalhando como voluntária na distribuição gratuita de comida em São Luís, né, em São Paulo, aí em 2014. Então, vocês vão criar uma legenda com essas palavras que estão aí. Trabalho, lazer e qualidade de vida, tá bom? 2. Assinale as frases corretas. Depois, reescreva a frase com a informação errada corrigida. Então, você vai corrigir essa frase errada aí embaixo, tá bom? Não se esquece. Então, aí, o registro na carteira de trabalho garante muitos direitos ao trabalhador, como salário mínimo e férias remuneradas. Está certo ou está errado? Então, você vai marcar o X na frase correta. A pessoa que trabalha de maneira informal pode ter acesso ao 13º salário e às férias anuais remuneradas. E aí, essa pessoa aí que trabalha informal, sem carteira assinada, pode receber o 13º salário e as férias anuais remuneradas? Sim ou não? O trabalho voluntário pode ajudar muitas pessoas que não têm acesso à saúde, à educação e à cultura, por exemplo. E essa frase é verdadeira ou está errada? Então, tem duas frases aí que estão corretas e uma está errada. Então, essa errada vocês vão colocar aqui embaixo, tá? Não se esquece de corrigir, reescrevê-la bem direitinho, tá bom? E aí, turminha, tia tá aqui na página 266 e 267. Acompanha aí esse tema bem legal, as mulheres e o trabalho. Até cerca de 100 anos atrás, a maior parte das mulheres eram educadas para se casar, ter filhos e se dedicar às tarefas domésticas. O homem, por sua vez, deveria trabalhar fora de casa para garantir o sustento da família. Realizar os trabalhos fora de casa era somente para as mulheres de família de baixa renda que precisavam ajudar a sustentar o lar. Observe a fotografia abaixo. Muitas mulheres de baixa renda trabalhavam fora de casa e sem direitos que as protegessem. Realizavam longas jornadas e em condições precárias. Além disso, elas eram responsáveis pelas tarefas domésticas, trabalhavam fora e ainda trabalhavam dentro de casa. Ao lado, mulheres trabalham em uma fábrica como tecelãs, fiando um fio para formar o tecido. Na cidade de São Paulo, em 1920. Ao longo dos anos, muitas mulheres se uniram para lutar por melhorias em suas condições de vida por direitos, como o de votar, o de estudar, porque a mulher não poderia estudar nem votar. Por meio dessas conquistas,
elas puderam ter maior autonomia. Autonomia quer dizer independência para fazer escolhas, para tomar suas próprias decisões. Muitas delas passaram a questionar o papel da mulher somente como dona de casa. Puderam optar também por estudar e se profissionalizar. Além disso, passaram a exercer trabalhos que antes eram só exercidos apenas por homens. Então, as mulheres conquistaram, né, ao longo desses anos, 100 anos atrás, muitas coisas que hoje o mercado de trabalho é abrangente, né? Mulheres podem hoje votar, estudar e também exercer algumas profissões, que é o caso de Thaís, que a gente vai conhecer agora na página 267, tá certo? Então, as mulheres lutaram muito para ter essa autonomia, né? Poder estudar, poder fazer coisas que não poderiam antigamente. Então, a mulher era rotulada como aquela que só deveria ficar em casa, trabalhando. Hoje, elas são médicas, dentistas, são soldados, enfermeiras, exercem várias funções, né, no campo do trabalho, tá bom? E essa foi uma luta dura e que hoje permite que muitas mulheres possam ter seu espaço garantido. Porém, existe preconceito, professora, com relação a isso? Existe sim, ainda existe, infelizmente, tá? Igualdade na escolha da profissão. Jornalista, cabeleireiro, dentista. Você já parou para pensar em qual profissão deseja seguir quando for adulto? E aí? Eu sei que já, porque vocês já comentaram lá no grupo, né? Thaís, a personagem do cartaz aí abaixo, escolheu a dela. Vamos lá ver qual é? Disseram para Thaís desistir de seu sonho, porque algumas profissões seriam realmente, né, só para homens. Thaís foi a primeira mulher de sua cidade a se tornar piloto de avião e não se arrepende de não ter escutado maus conselhos, tá? Aqui, olha, ao escolher a profissão, Thaís seguiu sua própria vontade, pois acredita que as pessoas devem trabalhar com o que gostam. Vocês também, tá, turminha? Assim como Thaís, muitas mulheres enfrentam desafios ao fazer a escolha da profissão, como o preconceito de alguns indivíduos em relação ao trabalho que elas querem exercer. Preconceito é a opinião desfavorável sobre algo ou alguém formada sem conhecimento sobre o assunto. Em situações como essa, é importante ter determinação e coragem para enfrentar preconceitos e fazer nossas escolhas de acordo com o que queremos. Então, não deixe que pessoas digam que você não pode fazer, porque você tem capacidade, tá bom? Não se esqueça disso. Olha, Thaís correu atrás do seu sonho, que queria ser piloto de avião e conseguiu, né? E não escutou pessoas criticando com preconceito que ela não poderia exercer essa função. Infelizmente, hoje no nosso país existe algumas empresas que pagam mais para homens do que para mulheres exercendo o mesmo cargo. Como assim, professora? Por exemplo, essa questão aqui, né, da Thaís. Ela é uma piloto, né? Por ser mulher, tem empresas que pagam menos. E se fosse homem, pagavam mais. Existe essa desigualdade salarial, infelizmente. É em todo canto? Não. Mas em alguns lugares acontece isso, tá? Letra A. Qual foi a profissão escolhida por Thaís? B. Por que disseram a Thaís que ela deveria desistir do sonho de seguir a profissão de piloto de avião? C. Você concorda com esse tipo de atitude, o preconceito? Justifique sua resposta. D. De que maneira podemos combater atitudes preconceituosas? Então, você vai dizer uma maneira de combater esse tipo de preconceito, tá? Todas essas questões aí, da A até a D, vocês vão responder no privado de tia e não no grupinho, tá? Não se esquece. Como vocês podem ver, eu coloquei algumas fotos aqui, ó, além daquela que está no livro de vocês, mulheres trabalhando aí, ó, na fabricação de armamento, tá? E aqui, olha, ela em uma máquina, né? Manuseando aí uma máquina. Metade da população do Brasil Império era constituída de mulheres. Elas não tinham acesso ao ensino superior e, por isso,
Não podiam ser médicas, advogadas, engenheiras, cientistas ou atuar na área política. Ainda assim, fotos, livros e relatórios do governo de Dom Pedro II mostram que a maioria das mulheres, inclusive meninas e adolescentes, trabalhava muito. Nesse período, a maior parte dos trabalhadores estava no campo. Mulheres livres e escravizadas realizavam diversos trabalhos repetitivos e exaustivos nas fazendas, principal fonte de riqueza do país. No campo, para cada 7 homens, havia 3 mulheres lavradoras. Além delas, outras mulheres trabalhavam como serviçais e criadas para a família do fazendeiro. Nessa época, metade das mulheres escravizadas trabalhava em fazendas. Nas cidades, as mulheres exerciam diferentes funções. As quitandeiras eram vendedoras ambulantes de alimentos. Geralmente esse trabalho era realizado por mulheres escravizadas. Alguns fotógrafos registraram imagens dessas mulheres em diferentes situações. Essas imagens, posteriormente, eram vendidas como cartões postais, que era outra forma de explorar o trabalho das mulheres escravizadas. No Brasil Império, também havia mulheres livres, que eram responsáveis por administrar os bens de suas famílias. Muitas delas utilizavam mão de obra escravizada para produzir e comercializar alimentos, peças de vestuário e outros produtos. Os jornais publicados durante o Império divulgavam vagas de trabalho. Em muitos casos, os anúncios procuravam especificamente mulheres para exercer determinadas funções. Observe alguns desses anúncios neste recorte do Jornal do Comércio, publicado no Rio de Janeiro em 30 de maio de 1865. Precisa-se alugar para a casa de família uma senhora branca ou parda de conduta afiançada que coza com perfeição e ajude nos arranjos da casa. O termo alugar também era usado para trabalhadores. Os negros escravizados eram alugados por seus donos, enquanto os trabalhadores livres alugavam a si próprios e recebiam por isso. Precisa-se de 2 raparigas, uma que saiba cozinhar e fazer compras e outra para tratar de uma menina, não se quer de casa de consignação. O termo rapariga era usado para nomear moças bem jovens e adolescentes. Muitas delas eram alugadas para exercer trabalhos domésticos. Já as casas de consignação eram espaços que comercializavam cativos, cobrando comissão pelos serviços feitos por essas pessoas. Precisa-se de uma boa costureira branca. Perceba que em vários anúncios a cor da pele aparecia na descrição. O período do Brasil Império terminou com a proclamação da República em 1889. Ao longo do século XX, as condições de trabalho para brasileiras e brasileiros apresentaram melhoras significativas, com a definição de jornada de trabalho, salário mínimo, descanso semanal, licença maternidade, entre outros. Ainda hoje, porém, várias mulheres brasileiras trabalham em péssimas condições. Além de muitas vezes receberem salários inferiores aos de homens que exercem a mesma função, elas sofrem com jornadas duplas ou triplas de trabalho. E aí, turminha, tia tá aqui na página 268 e 269 do livrinho de vocês. E temos essa atividade aí na página 268, tá? Número 1, associe as fotografias a seguir às suas respectivas legendas. Então, cada fotografia dessa aqui corresponde a uma legenda dessa. Então, vocês vão colocar aqui as letras correspondentes à fotografia, tá bom? A legenda à fotografia, tá bom assim? O trabalho infantil na página 269. Leia a manchete a seguir. 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, diz a OIT. Temos aqui a primeira questão. Qual é o assunto tratado na manchete? Você vai colocar lá no grupinho, tá? 2. Quantas crianças se encontram em situações de trabalho infantil no mundo, de acordo com a manchete? Não coloque lá no grupinho não, tá, gente? Coloca aqui mesmo a resposta que cabe aqui, tá bom? No livrinho. Em vez de você colocar lá no grupo,
vocês coloquem aqui nesses espaços que cabem sim a resposta. Junte-se aos colegas e reflita sobre as consequências do trabalho infantil na vida das crianças. Essa aqui vocês não precisam responder, tá bom? Como vimos na manchete, milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil. Isso acontece principalmente em famílias de baixa renda e que as crianças têm que trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Além de não poderem aproveitar a infância, elas geralmente trabalham longas jornadas em condições precárias, o que impede de ter um desenvolvimento saudável. O trabalho infantil é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? Vocês estão vendo aí, ó, na imagem, criança trabalhando, né, que trabalha como engraxate na cidade de São Paulo, 2007. Isso existe até na atualidade. Vocês se lembram de Chaves? Uma criança pobre, um órfão, que num seriado lá trabalha, né, para poder se alimentar. Então, é muito triste isso, tá? Tia vai colocar aqui um videozinho que vocês vão assistir sobre essa realidade. Eita, antes temos essa fotografia aí que Tia encontrou e é uma fotografia muito triste de crianças, né, trabalhando para ganhar um trocado. Vamos lá ver o videozinho? A vida é como um relógio, tem hora para tudo. Comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama. Ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam um senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como o veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais. Não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025.
Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. E aí, turminha, vocês acabaram de assistir um vídeo sobre o trabalho da mulher no Império, né? No período imperial do Brasil, no passado. E aí vocês puderam ver, né, que as mulheres exerciam diversas funções diferentes. Mulheres de escravas, né, mulheres pobres, como a tia falou na página anterior, tá bom? Temos aqui na página 270 e 271, falando sobre o trabalho infantil. Estudar e brincar, direitos das crianças. Tia já falou sobre isso, mas o autor reforça aqui, ó. A maioria das crianças que trabalha não consegue estudar nem brincar. Por isso, o trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, busca proteger as crianças e os adolescentes desse tipo de situação. Leia a seguir. Antes de ler, a nossa ampulheta falou algo aqui, ó. Há crianças que, mesmo trabalhando, frequentam a escola, mas em razão da rotina cansativa, costumam ter dificuldades no aprendizado. Aqui, ó, no artigo 7, aqui na parte azul do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, o ECA, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Artigo 53. A criança e adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. E o artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, aprendiz que se inicia no aprendizado de alguma atividade, tá? Temos aqui questão 4, 5 e 6 para vocês responderem. Quais são os direitos da criança e do adolescente citados no trecho do ECA acima? Sublinhe o artigo que trata sobre o trabalho da infância. E 6. De que maneira o trabalho infantil afeta os direitos das crianças? Então, essas questões aí vocês vão responder aí nesses espaços do livro de vocês, tá bom? Essas daqui vocês não vão mandar o áudio no privado e nem no grupo. Vão tentar responder nesse espaçozinho aí do livro, tá bom? Página 271, temos uma atividade que vocês vão fazer, tá? Observe o cartaz abaixo e depois responda as questões. Lugar de criança na escola. E temos os desenhos aí, tá? E as vogais. Diga não ao trabalho infantil. Programa de combate ao trabalho infantil ao âmbito da Justiça do Trabalho, tá? TRT. Temos aqui, letra A. Qual o assunto tratado no cartaz? De que maneira você chegou a essa conclusão? Como é que você conseguiu identificar que esse foi um problema aí, né? Um assunto tratado no cartaz. B. Qual direito da criança estabelecido pelo ECA foi utilizado nesse cartaz? Transcreva a frase apresentada nele que trata desse direito. C. Além do direito mencionado acima, qual outro direito estabelecido pelo ECA poderia ser utilizado no cartaz? Tá? Aqui na página 270 temos aqui 3 artigos, né, do ECA sobre o direito da criança e do adolescente. Dá para vocês responderem, tá? E aí, turminha, olha, tia colocou aqui, olha, na página 272, número 2, no espaço abaixo, faça um desenho com o tema combate ao trabalho infantil e escreva uma frase sobre esse assunto, aqui embaixo nessas linhas. Depois de pronto, mostre o seu desenho aos colegas. Então, você vai tirar uma foto e colocar lá no grupo do desenho que foi feito, apenas do desenho, tá bom? E aqui na página 273, o que estudei? A ampulheta lembra para vocês. Neste capítulo, conhecemos alguns direitos trabalhistas. Vimos que esses direitos foram alcançados por meio de luta de muitos trabalhadores no decorrer dos anos. Reveja alguns temas.
direitos trabalhistas, com salário mínimo, férias remuneradas, foram conquistadas por meio da luta de muitas pessoas ao longo dos anos. O registro da carteira de trabalho garante muitos direitos ao trabalhador. Existem pessoas que realizam trabalhos voluntários. O trabalho infantil é proibido e afeta o desenvolvimento das crianças trabalhadoras e, por isso, deve ser combatido. Ao longo dos anos, as mulheres conquistam muitos direitos. Atualmente, elas podem estudar, escolher sua profissão e realizam muitos trabalhos que antes eram exercidos apenas por homens, tá? Esse foi o nosso capítulo e siga aí em frente na página seguinte. Aqui, olha, na página 274 tem algumas dicas de leitura para vocês que o autor deixa, tá? Até de vídeos. E também na página 275, pede aqui, ó. Procure em jornais ou revistas uma imagem que representa uma profissão. Cole no espaço aí abaixo e mostre aos colegas. Tem que colar e tirar a foto e colocar lá no grupinho. 2. Desenhar aí, né? Desenhar a seguir uma profissão do passado e uma que surgiu nas últimas décadas. Então, vocês vão desenhar uma profissão do passado, aqui no primeiro quadradinho, e no segundo espaço vocês vão desenhar uma profissão que surgiu agora nessa atualidade, tá bom? E aí, turminha, estamos aqui na última página, tá? Desse módulo 3 de História, 276. Vocês vão fazer uma entrevista com uma pessoa que já fez o trabalho voluntário. Essa questão aqui pede para vocês se juntar com 3 colegas, mas Tia quer que vocês façam individualmente, tá? Então, vocês vão escolher uma pessoa que já fez trabalho voluntário ou que faz, colocar o nome dela, a idade e responder, fazer a ela essas perguntas que estão aí propostas e responder. Que tipo de trabalho voluntário você realizou, em quanto tempo durou, qual foi o trabalho, quanto tempo ela fez esse trabalho. B, quem foram as pessoas beneficiadas por esse trabalho. E C, conte qual foi a maior dificuldade que você encontrou ao realizá-lo. Conte também sobre algo que você tenha gostado bastante. Então, vai falar uma coisa que você gostou e que você não, que é a pessoa que está sendo entrevistada, que não gostou e que gostou no trabalho voluntário, tá certo? Fim do módulo de História, né? Esse módulo 3. E aí, até a próxima aula de História, que será no módulo 4, tá bom, turminha? Então, essa foi a aula de hoje sobre trabalho, direito trabalhista, direito da criança, né? Falamos sobre CLT, carteira de trabalho e várias outras coisas. Então, essa aula só foi aprendizado, tá bom? Ficou alguma dúvida? Procura a tia no privado, manda o áudio. Tia, eu não entendi isso. Tia vai explicar mais a fundo, detalhadamente ou de outra maneira para que vocês possam entender, tá bom assim? Então, espero que todos tenham aprendido a aula de hoje. Até a próxima!